É um privilégio que Deus nos concede. Nosso irmão Guilherme tinha nos convidado para que estivéssemos aqui neste novo salão, neste novo auditório que Deus lhe deu. Quando estivemos na outra vez, estava num lugar alugado, na verdade, sim, alugado. Quando fomos da outra vez. Este já é um lugar próprio. Já podemos dedicá-lo a Deus. E quando o lugar não é próprio, ainda não temos o direito de dedicá-lo a Deus. Mas quando é próprio, nos pertence, já podemos dedicá-lo ao Senhor. Especialmente neste dia tão especial no qual estamos nos reunindo, estamos fazendo esse aniversário de Guilherme Fânio e 50 anos. 50 anos tem muitas lutas, muitas provações, mas veja, permaneceram. Isso indica que são vencedores. E quando há um vencedor, tem um vencedor porque venceu algo. Se ele não venceu nada ou coisa alguma, ainda não é. Mas quando tu já venceste certas situações, problemas na vida, condições na vida, isso de uma forma e outros de outra forma, mas é um vencedor. Venceu porque permaneceu. Ficou. O Senhor também nos fala daquele que perseverar até o fim, até o final, este será salvo. É porque ao falar da perseverança, é porque existem lutas. Não é porque perseverou o quê? Perseverou nas lutas, perseverou nos problemas, perseverou nas dificuldades, se manteve aí, que ele teve na vida, vieram a ele na vida, e no meio dessas dificuldades, umas pequenas, outras grandes, outras maiores do que outras, as pessoas têm umas maiores que outras dificuldades, mas de todas as formas perseverou em estar firme, de pé diante do Filho do Homem. Isso dá a garantia de que essa pessoa, mostra que essa pessoa vai em direção à bênção, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, vê que tem-se que perseverar até o fim. Este será salvo, nos dizia o irmão William, aquele que perseverar até o fim, este será transformado. Vê que, mas a perseverança é uma indicação, indica de que existem provações, lutas, dificuldades. E não importam as lutas, as dificuldades, você continua de pé diante do Senhor, tal como Jó. Jó passou por muitas provações, ele não sabia do porquê Deus, ele estava passando por isso, e foi porque o diabo estava intrigado vendo Jó prosperando, feliz, e isso... Mas se tu tirares isso, o diabo falava, vai te amaldiçoar e vai te renegar, vai te negar. E Deus lhe disse, tu podes tirar tudo de Jó, mas não toques na sua alma. Mas presta atenção que ele tirou tudo, até a sua família. Primeiro ele foi por aí, esse foi o golpe mais duro, mais forte para ele. Seu gado, suas colheitas, suas plantações, tudo foi. E depois que ele ficou sem coisa alguma, ele falou, Jeová deu, Jeová tirou. Seja o nome de Jeová bendito. E aqui estou sem nada, tal como eu nasci. Mas tenho o Senhor. Sua confiança continuava com Deus, mas o diabo ainda não estava conformado com isso. Ele continua me louvando, glorificado, falava o diabo, mas tu tens ele bem são, tu não deixas que nada toque nele, nenhuma doença. Queria que entregasse o corpo para adoecê-lo, fazê-lo enfermar. E o diabo procurou a pior doença que ele pôde achar. E, no entanto, no meio dessa doença, no meio dessas lutas, das provações, ele continuava abençoando o nome de Deus. Eu sei que meu Redentor vive.
E então ele falava que ele sabia que ressuscitaria em algum dia e o verei. Estes olhos o verão. Ele tinha, Jó, tinha essa confiança e pôde permanecer no meio da confiança. E para cúmulo, o diabo lhe mandou umas pessoas que eram amigos dele quando ele era possuidor, tinha muitas riquezas, eram os grandes amigos dele. E agora mandou-os para que o acusassem com aguilhões, metessem uma ponta nele, um aguilhão nele. Sua condição era feia, ele fedia, era algo hediondo, era uma coisa muito... E ele se rasgava com pedaços de telha, isso picava na pele dele, foi uma coisa muito ruim. Então, vem aqui esses amigos para falar contra ele, ele começou a glorificar a Deus, manteve-se firme. E essas pessoas vieram acusá-lo até o momento, a prova já tinha chegado no seu ápice, no seu máximo. E a sua alma não pode estocar, dizia Deus, a sua alma. E isso é como nos falava o nosso irmão José Benjamin Pérez, que o crente pode ser provado, pode ter lutas, o crente, mas Deus guarda a sua alma. E foi que Deus fez? Deus o curou, e depois que o curou, lhe devolveu tudo, duplamente, dobrado. A família, pois, lhe deu a mesma quantidade de familiares, a outra já estava na presença de Deus, a outra família, porque lembre-se que ele fazia sacrifícios pela sua família para que estivessem perdoados, de tal forma que essa família não se perdeu. Estavam na presença de Deus, eram crentes, eles tinham ensinado para eles. E quando eles pereceram aí nessa dificuldade, morreram nessa dificuldade, foi como uma tempestade que veio, uma coisa terrível, derrubou a casa onde eles estavam, o teto caiu em cima deles e matou a todos. Mas Deus lhe deu uma outra família, e vem que também lhe deu dobrada. A outra estava no céu, na outra dimensão, e esta outra família, pois, ele deu todas as outras coisas dobradas, em dobro. Então, a Bíblia nos fala que os acusadores, a doença que estava nele, em Jó, iria cair sobre os seus acusadores. Essa doença já estava ditada, falada para cair sobre os acusadores. Então foi quando ele clamou a Deus por eles, ele orou pelos seus inimigos, orou por esses que vinham acusá-lo. Pediu ao Senhor que os perdoasse. E Deus ouviu e os livrou. Livrou-lhes, mas vejam que ele teve o amor de pedir por eles, orar pelos seus inimigos. Então, nós sabemos que a perseverança é importante. 50 anos de perseverança. E aqui está Guilhermo, com Fanny, com esta família tão preciosa que Deus lhes deu, com um fruto muito, muito grandioso no reino de Deus. De modo que vamos orar por eles, mas antes vamos ler umas escrituras. Aqui no livro de Efésios também, já que Luiz Guilherme nos leu o capítulo 5, que é o capítulo clássico. Mas eu quero ler-lhes estas palavras que o Espírito Santo falou pela boca do apóstolo Paulo. Capítulo 1 de Efésios, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo.
conforme nos escolheu nele desde quando? Desde antes da fundação do mundo. De modo que Deus não está acontecendo nada de novo. Ele já nos conheceu, que iríamos estar neste tempo, justamente neste dia que estamos vivendo, com este mensageiro, com esta mensagem, com esta grande revelação. Deus sabia que iríamos estar com isso. Nos escolheu em Cristo, não? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Para isso, Ele fez a obra expiatória de expiação para nos limpar com seu sangue, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Esta é uma obra que Deus fez. Como? Em que? Em amor. Não foi porque somos bons, a nossa bondade, mas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua predestinação. Em amor, tendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus, através de Jesus Cristo, segundo o puro afeto, beneplácito da sua vontade. Foi uma coisa direta da vontade de Deus fazer isso assim, tal como vocês veem e vocês estão vendo hoje sobre a terra as pessoas que estão respondendo por essa voz do Senhor, ou a essa voz do Senhor. Vocês estão vendo quais são aqueles que respondem à voz de Deus. Na Bíblia diz que são as ovelhas, os que respondem pela voz de Deus. Jesus disse: isso aqui são as suas ovelhas, as que ouvem a minha voz e me seguem. São as minhas ovelhas que ouvem minha voz e me seguem. Então Deus está identificando as suas ovelhas com a sua voz, com a sua palavra. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez aceitos no amado, nos fez aceitos em Cristo, em quem temos, nesse mesmo Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão de pecados segundo conforme as riquezas da sua graça, que fez abundar para conosco, ou para nós, em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, conforme o seu desejo, a sua vontade, o qual tinha proposto em si mesmo de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, ou plenitude dos tempos, assim as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, tem um tempo, tem uma dispensação, onde Ele junta suas ovelhas, seus crentes, tanto os que estão no céu, no paraíso, como os que estão na terra. E então aqui na terra haverá uma manifestação dos filhos de Deus, aqui mesmo na terra onde eles viveram, onde eles foram vituperados, castigados pelo mundo, outros foram martirizados. Mas aqui nesta mesma terra, Deus vai manifestar a sua glória através deles. Na dispensação do cumprimento dos tempos, antes de ouvir e conhecer a mensagem do nosso irmão José Benjamin Pérez e as entrelinhas que o irmão William vinha escrevendo, pois eu pensava que essa dispensação na qual Deus junta tudo, pois eu pensava que era a dispensação do reino, a dispensação, nessa dispensação onde está o reino de Deus, que é a dispensação onde Ele vai juntar, vai chamar os que estão no paraíso. E quando vejamos a eles ressuscitados, nós vamos ser
transformados, e aí nós vamos ser um só povo. Porque não existe diferenciações ou diferenças, mas quando eu vi o que o irmão Benji nos escreveu aí, umas palavras do irmão William que está escrita ou estão escritas entre linhas, quando o irmão William falou desta dispensação, do cumprimento dos tempos, para mim era a última dispensação. Conforme, se vocês me ouviram alguma vez falar assim, pois a última dispensação que eu tinha mostrado dessa forma, que é a dispensação do reino, que é a dispensação onde aparecem os mortos em Cristo, onde vem a culminação do programa de Deus. Vem a ressurreição dos mortos e nossa transformação. E junta a todos, mas o irmão William escreveu que isso significa que é uma dispensação eterna. Porque ele escreveu aí em cima a eternidade. Você escreveu aí também? Tu escreveste aí? Bom, é assim, exatamente. Ele escreveu isso entre linhas. Então, essa é a dispensação do reino, a dispensação da eternidade, onde Deus resolveu, no seu programa, nos seus planos, Deus resolveu juntar. É por isso que Deus está hoje nos preparando, preparando-nos para poder receber essa visitação, essa visita desses visitantes tão especiais, que vem. E para isso nós necessitamos nos preparar. Como disse o irmão Branham, prepara-te para a visita dos anjos. Qual foi a palavra que ele usou, o irmão Branham usou? Foi santifica-te, algo parecido com isso. Ele usou uma outra palavra. Consagra-te para a visita dos anjos que o iriam visitar. Mas agora nós, isso é o que o mensageiro está fazendo, isso, nos trazendo com esta palavra, nos está trazendo para que nos consagremos para receber essa visitação. Há pessoas que vocês sabem que partiram, mas logo vão vê-las. Aí estão os familiares, parentes. É por isso que ele vem, com o dia de vingança e com a missão de consolar aos enlutados. Os enlutados está falando da era passada, senão dessa era, porque você tem familiares que se foram, e esses familiares vão voltar e vamos vê-los. Então diz, nele, ou seja, em Cristo, assim mesmo tivemos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. O conselho da sua vontade. Não existe outra intervenção, a intervenção da sua predestinação, que Deus te tenha predestinado para que você esteja neste tempo ouvindo a voz de Deus. Não é uma questão de inteligência da pessoa, ou de que a pessoa saiba muito da Bíblia, nada dessas coisas, nada disso. Tudo depende de um desígnio, de uma vontade, da vontade do Criador, que quis fazê-lo assim. Por isso diz que pelo desígnio de sua vontade, com a finalidade de que sejamos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, porque você e eu cremos nessa primeira vinda de Cristo, e cremos de todo o coração sem tê-lo visto, apenas pela fé. Cremos que a obra que ele fez nos salva, nos limpa, nos santifica. Cremos nisso. Na primeira vinda do Senhor. Vê que diz que nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nele,
Temos crido de coração nele. E sabemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpou de todo pecado. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é as arras ou penhor da nossa herança. Isso é, o penhor era uma coisa que davam especialmente no casamento, davam esse penhor quando a pessoa fosse se casar, davam da sua herança se dava dos seus bens se dava, ele trazia para a noiva uma antecipação disso. Eram moedas em ouro, um penhor, esse penhor que chamavam essas moedas de penhor. Era uma antecipação disso. Isso é uma antecipação disso quando temos recebido a Cristo e temos crido nele, ele nos limpou com seu sangue e recebemos essa antecipação. Essa antecipação significa que depois Deus nos vai dar a posse inteira, a possessão inteira. A posse completa é a plenitude do Senhor. A posse inteira, completa. Isso significaria para nós, a plenitude de Deus significaria que Deus, com seu poder, com o poder do seu Espírito, Deus nos transforma e nos faz a imagem e semelhança do seu próprio Filho Jesus Cristo. Quer dizer, seríamos iguaizinhos ao Senhor. E vocês sabem que isso é uma coisa que a mente humana ainda não pode entender isso, mas é uma coisa muito grandiosa. Então, tudo isso está aqui selado em tudo isso que o Espírito Santo nos está falando. Esse penhor da nossa herança, essa antecipação que nos deu para a redenção, até a redenção da possessão adquirida. Isso apenas é um aval, ou como se diz, uma garantia de que vai receber as outras coisas. E as outras coisas é o grandioso, é o grande. Porque aí vem o grandioso. Por esta causa também eu, tendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo memória ou lembrando de vocês nas minhas orações. Quais eram as orações de Paulo e para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Vejam vocês o que ele está pedindo. É esse espírito de sabedoria e de revelação para conhecer estes mistérios de Deus, no conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança que ele vos tem chamado, a sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco, sobre nós, os que cremos, segundo, conforme a operação do poder da sua força, a qual manifestou, operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e sentando à sua direita nos lugares celestiais, nos céus. Pense você nisso. Não apenas o ressuscitou dos mortos, também que o sentou na sua direita, na sua destra. Sobre todo principado e autoridade, poder e senhorio, e sobre todo nome que se nomeia, não apenas neste século, mas também no vindouro, naquele que vem. O nome de Jesus Cristo ainda permanecerá. Mas vejam vocês que Jesus Cristo nos falou que na sua segunda vinda
traria um novo nome. E nessa segunda vinda, existe um mistério que é o sétimo selo. Traz uma manifestação. Primeiro, uma manifestação em primeiro lugar. Essa manifestação que aparece na Bíblia que diz que o sétimo selo é um mistério o quê? Tríplice. Primeiro vem com aclamação. E qual é a aclamação? E qual é a aclamação? Não é essa voz que diz à meia-noite, não é essa voz que diz à meia-noite, eis aqui que o esposo vem. Diz à meia-noite essa voz, saiam para receber. E essa aclamação faz parte do sétimo selo. E por essa razão, quando o nosso irmão William usou o nome de William Marion Branham, ele não estava errado. Ele estava correto, certo? Porque o nome que Deus usou, utilizou, que Deus lhe mostrou, nesse momento esse era o nome que estava em operação, sendo operado. Mesmo que o irmão Branham tenha deixado em segredo e não poderiam usá-lo. Mais uma vez que ele foi embora, partiu. E o irmão William usou da forma correta. Mais uma vez que ele teve essa experiência, eu não sei se vocês a ouviram, quando ele conta que vem, nós estávamos numa reunião, certamente estávamos numa reunião lá em Fajardo. Ele viajou, mas prolongou-se, estendeu-se a reunião, ou aconteceram muitas revelações ali que ele nos deu lá e nós não conhecíamos elas. Uma reunião de pastores. Ele tinha convidado de diversas partes, diversas regiões, tinha convidado pastores da América Latina. E nessa noite ele nos falou como quase às 2 às 3 horas da manhã, e essa hora ele foi embora, até que ele chegou nesse primeiro semáforo, que era o primeiro semáforo de Ponce, porque ele vivia em Ponce nesse tempo, nessa época, e aí foi que ele nos falou que quando ele chegou nesse semáforo, ele disse que eu não sei se eu adormeci ou o que aconteceu, mas eu daí para frente não soube mais de coisa alguma. Eu apenas soube, eu não sei como eu passei pelos sinais, não sei como eu cheguei até na minha casa. Tinha um cadeado aí no portão, tinha um portão aí. Esses portões de ferro que são feitos com... são forjados, esse arame assim que são quadriculados. E eu disse, eu não soube nem quando eu desci do carro, como esse cadeado foi aberto. O certo é que eu me encontrei entre o carro e a pessoa desapareceu. Porém, foi aí que ele soube que o anjo do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda era ele. Foi quando ele soube disso. De modo que nós tínhamos aí a segunda parte, que é voz de arcanjo, voz de aclamação, voz de arcanjo, e nós não sabíamos que o arcanjo Gabriel era quem estava aí. Ele nos falou, algum dia vocês vão saber quem é aquele que está falando com vocês. Mas não nos falou no início, já nos falou quase já no fim, no final. Em algumas mensagens que ele nos falou quem era esse que estava aí. Era a voz de arcanjo. Então aí já estava o nome do Senhor. Eu vi o irmão William algumas vezes, eu o vi nessas viagens que eu fiz com ele, por certo, numa ocasião, uma vez lá no Peru, onde um rapaz endemoninhado, aí o irmão William foi, e ele estava amarrado com uma soga, com uma corda dos pés até o pescoço amarrado numa cama de ferro. Era um rapaz bem magrinho, bem fraquinho, mas o irmão nos falou, olha, você sabe quantos homens nós tivemos que usar para amarrar esse rapaz? E ele foi tão fortalecido, tão forte, a mãe salvou-se porque ele quase mata a mãe dele. E ele dizia que ele era profeta, que era não sei o que mais. E a igreja onde nós tínhamos ido não nos recebeu porque eles diziam que já tinham o seu profeta, o profeta deles, e nós não sabíamos. E quando estávamos no aeroporto, o irmão foi chamar, o seu irmão foi nos chamar. E quando o irmão William orou, o irmão William não usou nenhum nome.
nome, senão que ordenou ao demônio que saísse. Olha, Miguel, abre essa janela, vai por essa janela e não voltes mais. Sai. E não usou nenhum nome. E o irmão William orou, lançou fora esse demônio. Ele disse, desato. Não, irmão William. Isso é muito grave, não. Como é que a gente vai fazer isso? Não, irmão, desate-o. Ele disse para o irmão William. E o desatou. E quando ele se sentou, tinha vários dias de jejum. E falou, tive fome. Busca alguma coisa para ele comer. Dá algo para ele, para que coma. Que fique livre para sempre. Esse rapaz, nós voltamos a encontrá-lo mais uma vez quando nós chegamos em Lima para uma reunião mais lá na frente, porque já existiam grupos. Estávamos no hotel e do hotel todo o grupo foi de ônibus do hotel. E aquele que pegava as entradas no bus, no ônibus, nos olhou e disse, vocês não se lembram de mim? Eu ia no ônibus, o irmão William foi num veículo. Vocês não se lembram de mim? Eu fui aquele pelo qual o irmão William orou, que ele me libertou desse demônio. Mas vejam vocês, eu vi depois orando por outros casos bem especiais e ele nunca usou nenhum nome, irmão William. Vocês não veem Jesus usando nenhum nome, conforme a tua fé, que seja feito. Assim como crestes, assim será, acontecerá. Não usou nenhum nome, porque o nome estava nele, mas ele nunca permitiu, nem nos teria permitido usar esse nome, até que já ele foi embora. Quer dizer que enquanto a manifestação dessa parte do sétimo selo está em operação ou sendo operada, esse nome está no anjo do Senhor, ou no instrumento, ou no profeta, como você quiser ver. Aí está o nome do Senhor. De tal forma que no nome do Senhor ainda existe um mistério aí no nome do Senhor. E tem que deixar isso assim, e tem que fazer conforme Ele nos recomendou. Assim como o William nos recomendou que usássemos o nome de Jesus Cristo, assim também nos foi recomendado hoje qual é o nome que se deve usar ou deve ser usado. Mas não fique preocupado, porque vem uma manifestação onde sim conheceremos a pronúncia correta. Porém, a gente não deve ficar inventando as coisas, porque isso que você inventar não é assim, não é desse jeito. Já nos falou o irmão Brana, isso que você inventar não é assim, é aquilo que Deus vai revelar, é o que Deus vai revelar. Bom, eu digo que estamos tão agradecidos por tudo isso que o Senhor está fazendo neste tempo no qual estamos vivendo, que temos que darmos conta de que somos pessoas muito privilegiadas. E o Senhor já nos tinha falado isso. Eu tenho um nome novo, um novo nome. Ele já nos tinha falado, nos tinha dito que existe um novo nome, pois usemos o nome tal como Ele o disse. Não acrescente, não tire, porque isso não vai te ajudar em nada, coisa alguma. Faça tal como a recomendação. Isso é o que eu quero ler para os pastores no dia de amanhã. Uma porção aí onde ele nos fala do nome de uma forma muito específica e onde nos diz que tem uma pronúncia, mas isso ele nos fala e diz, mas ainda existe um mistério aí selado que não pode ser revelado, porque o significado disso, ele diz, vai ser revelado quando chegar esse momento. Ou seja, nós o que temos de fazer é fazê-lo como ele nos disse. E fazemos bem assim. E essa é a forma que vai funcionar para nós. Queremos nesta hora, pois, em primeiro lugar, dar graças a Deus por conceder-nos esta oportunidade de estar aqui com o irmão Guilherme Ortega e com a sua esposa Fanny Bravo, com a sua família.